Olá, gente, aqui é a Valesca, farmacêutica, clínica, nutricionista, e eu tô aqui para falar para vocês um pouco sobre os lançamentos que tivemos esse ano na Consulfarma, que é um congresso, o maior congresso de lançamentos de ativos da manipulação do Brasil. Então, eu vou compartilhar aqui minha tela para que a gente possa conversar um pouquinho sobre esses ativos novos, saber o que é que vocês podem agregar no dia a dia de vocês, que a gente teve ativos maravilhosos para todos os segmentos. Então, o que há de novo no mercado magistral? Os nutrientes e fitoterápicos podem agregar muito na nossa prescrição clínica integrativa. Então, eu fiquei encantada com os lançamentos desse ano, porque muitos ativos bons, multifuncionais, que agregam muito à nossa prescrição do dia a dia. E para quem não me conhece, eu sou Valesca, farmacêutica clínica, nutricionista, pós-graduação em terapia ortomolecular, mestre em inovação terapêutica, com foco em plantas medicinais. Tenho especialização em terapia quântica ortobiomolecular, hormonologia clínica e também interpretação de exames laboratoriais. Então, eu fiz todo um panorama, né, do atendimento clínico para poder atender bem os pacientes e poder ajudá-los da melhor forma. Amo suplementação e é por isso que essa aula eu trouxe para vocês como um alerta sobre os lançamentos e inovações que nós temos todos os anos nesse congresso. É claro que em outros momentos do ano nós também temos inovações, mas nesse congresso da Consulfarma é que há o boom, né, dos lançamentos magistrais do ano. Então, esse congresso Consulfarma é o congresso, assim como eu falei, um dos maiores congressos de lançamentos de ativos magistrais do ano. Lá em São Paulo, nós temos acesso a vários estandes com vários fornecedores que fazem o lançamento dos ativos, das novidades que eles importam, e trazem para a gente aqui. Então, instantes como Vitafor, instantes como Infinity Pharma, como Galena, né, como a Aliança Magistral. Então, vários estandes estavam lá presentes. Nós visitamos cada stand, né, para poder ver o que é que eles tinham para trazer de novo para nós da manipulação. E quais foram os maiores insights, perdão, desse congresso? Primeiro, muitos suplementos com foco em aumento de GLP-1. Na era das canetinhas, né, eles buscaram muito fazer com que os manipulados não perdessem espaço para as canetinhas. Então, eles trouxeram muitos suplementos com foco em aumento de GLP-1 e hoje a gente tem no mercado ótimas, excelentes opções promissoras para a modulação da saciedade e do apetite com os ativos que fazem modulação do GLP-1. Eu vou mostrar eles para vocês. Segundo ponto, muitos suplementos com foco em saúde da mulher. Foi muito falado saúde da mulher nesse congresso, principalmente fertilização, menopausa, modulação dos sintomas da menopausa. Então, muitos suplementos que vieram, né, com a proposta de modular, de melhorar a saúde e qualidade de vida dessa mulher moderna. Terceiro ponto, muitos suplementos consagrados com a melhor tecnologia de entrega. Tecnologia lipossomal, nanoencapsulado. Então, é um ferro lipossomal, é uma quercetina lipossomal. São ativos nanoencapsulados que trouxeram uma melhor resposta biológica ao nosso corpo, ao nosso metabolismo, tá? Então, esses foram os três principais insights que eu tive do congresso e os três principais pontos que foram falados dos suplementos que foram lançados esse ano, tá? Então, começando aqui, né, a onda das canetas. Como as canetinhas impulsionaram a inovação na manipulação? A gente pode ver que essa tendência, né, em relação à popularização das canetas, análogos de GLP-1 e de GIP, impulsionou a busca por ativos manipulados com efeito sacietogênico e potencial para estímulo endógeno do GLP-1. Como vocês podem ver aqui no gráfico, esse crescimento, né, da administração, da procura, na busca pelas canetas, cresceu muito desde 2021 até 2024. Em 2025 está sendo um boom em relação às canetas emagrecedoras. Então, tanto profissionais, né, nutricionistas, farmacêuticos que não podem prescrever as canetas, somente médicos, os profissionais e os pacientes também estão procurando alternativas coadjuvantes, seguros e personalizados para poder fazer a alternativa
às canetas. Então, tanto profissionais, né, que querem alternativas para poder passar para os pacientes, quanto também os próprios pacientes que não querem utilizar as canetas devido aos efeitos colaterais, devido ao reganho de peso, né, procuram sempre alternativas mais naturais que possam fazer o mesmo mecanismo de ação, mas que não tenham tantos efeitos como as canetinhas. Então, tanto profissionais quanto os pacientes, eles estão buscando alternativas naturais e seguras para o uso das canetas, tá? Então, essa tendência farmacêutica mostrou também uma revolução manipulada, tá? Então, cresceu muito, né, essa demanda por ativos de GLP-1. Então, a gente vai começar a falar sobre eles, tá? Ativos que vão estimular a GLP-1, ativos que vão favorecer a saúde da mulher e ativos que têm uma tecnologia diferenciada de entrega, como os principais ativos que surgiram esse ano, tá? Pensando na parte de emagrecimento e GLP-1, eu trago aqui um ativo muito bom, né, muito bacana, que foi lançado esse ano, que é o Reverse. O Reverse é um ativo da Aegis, né, da Aegis, que é um fornecedor. E ele vem com a proposta de modular a questão do peso. Lembrando, gente, que o que eu estou falando aqui são ativos que foram lançados. Então, vocês precisam ver na farmácia de manipulação próxima a vocês ou que atendem vocês se esse ativo já está presente. Disponível para venda, tá? Porque como são ativos novos, algumas farmácias tendem a esperar um pouco mais para saber se vai ter demanda, né, para poder depois fazer a aquisição do produto. Então, todo produto que eu falar aqui, eu quero que vocês verifiquem se na farmácia de vocês tem um ativo antes de sair prescrevendo, ok? Então, o primeiro deles é o Reverse. O Reverse, ele é um ativo tecnológico, né? Que tem uma tecnologia de entrega chamada Evolve. E é um composto bioativo. A Aegis tem uma proposta muito bacana, que é o fornecedor, que é de trazer ativos, blends de ativos que fazem parte da Amazônia, né? Do bioma ali da Amazônia. Então, o Reverse, ele tem essa tecnologia de ser um ativo, um composto bioativo padronizado em vários fitoativos, como geranil, geraniol, delta-tocotrienol, vitexina, além de outros ativos que também fazem parte da sua composição, como ácido oleico e ácido clorogênico. E ele foca muito nessa questão da cardiodiabesidade, que é a junção dessa pandemia silenciosa de obesidade, diabetes e doença cardiovascular. Então, ele vai agir através de diversos mecanismos de ação, modulando esses pacientes que têm tudo isso, tá? O que eu falei para vocês lá no começo, muito lançamento de ativos multifuncionais. Isso é muito bom para a gente, como prescritor, porque a gente tem que ficar pensando muito em fazer sinergia de ação para complementar uma forma, para montar uma formulação. Se eu coloco o Reverse 630 miligramas, eu já vou atingir grande parte dos mecanismos que o meu paciente precisa em relação à obesidade, diabetes e prevenção de doença cardiovascular. Tá? Então, o reverse, lembrando que aqui eu tô dando uma pincelada, tá, gente, em relação ao ativo. Caso vocês queiram ter um material mais completo, sempre vocês podem colocar lá no Google o nome do ativo, exemplo, reverse. PDF. Aí aparece o dossiê completo desse ativo, tá? Aqui eu peguei as principais partes para poder falar para vocês. E se interessar, vocês vão procurar saber um pouco mais do ativo, tá? Então, como eu falei para vocês, o reverse, ele é um ativo que ele tem múltiplos mecanismos de ação. Então, a gente vai ver o mecanismo do reverse na ingesta alimentar através da estimulação de PYY e GLP-1, né, que vão ativar as vias anorexígenas, tá? Então, a gente tem essa regulação hipotalâmica, tem estímulo de GLP-1, a gente tem também modulação da inflamação através de NF-kappa-beta, a gente tem modulação do estresse e do cortisol através da modulação do eixo hipotálamo pituitária adrenal. A gente sabe que o emagrecimento, ele é multifatorial. Então, pacientes estressados não emagrecem, pacientes que estão com excesso de ingesta alimentar não emagrecem, pacientes que estão inflamados não emagrecem. Então, o reverso, ele vai agir em todos esses pontos, o que deixa a gente muito tranquilo como
um prescritor, porque sabe que aquele paciente ele vai estar sendo assistido em vários pontos em relação à questão do emagrecimento, tá? Então, ele também vai agir, ó, preservando massa muscular através de mTOR C1, ele vai agir através da modulação da microbiota intestinal, ele vai favorecer a oxidação de gordura através de UCP1, AMPK, ele vai fazer biogênese mitocondrial através da via PGC1-alfa, através da via UCP1. Então, ele é um ativo que ele vai mobilizar a gordura, preservar massa muscular e causar uma saciedade importante nesse paciente, tá? Então, o reverse é muito bacana o ativo. Como eu falei para vocês, algumas farmácias ainda não têm o reverse, então precisa identificar e verificar se na farmácia que atende vocês vai ter esse ativo para poder prescrever. A dose do reverse é de 630 miligramas, 1 a 3 vezes ao dia. Começa com uma dose para um sobrepeso mais leve e para pessoas obesas, 3 vezes ao dia o uso do reverse, ok? Segundo ativo via GLP-1, Carolin. O Carolin é um ativo inovador que ele é padronizado em fibras, 70% de fibras. E ele combina as sementes do alfarroba com o cladódio do cacto Opuntia ficus indica. Então, ele forma um complexo sinérgico que vai ajudar muito no controle desse apetite. Esse ativo age retardando o tempo de esvaziamento gástrico, então a pessoa vai consumir ele antes das grandes refeições, antes do almoço, antes do jantar, e vai favorecer a saciedade desse paciente. Ele também vai modular a grelina, hormônio da fome, e GLP-1, estimulando também a saciedade, além de atuar sobre os neurônios orexígenos, favorecendo a via hipotalâmica de saciedade. Então, o Carolin também é uma alternativa segura, já que ele é padronizado em fibras, promovendo redução da fome sem causar desconfortos gastrointestinais. Ah, Valesca, é fibra, vai causar distensão, vai causar gases. O Carolin, ele não causa isso, tá? E isso porque, ó, isso aqui tá um resumo, tá, do mecanismo de ação dele: reduzir a fome, aumentar a saciedade, menor ingesta alimentar. Ele vai ativar vias hipotalâmicas, neurônios orexígenos. Ele vai também agir na expressão gênica de uma proteína chamada GOLT, que é uma proteína que causa toda essa questão também de saciedade, né, de fome. Ele vai modular a grelina, ele vai retardar o esvaziamento gástrico, ele vai estimular a GLP-1, tá? E tudo isso. Por isso que a Carolinha é muito bacana para a questão da saciedade através de várias vias, o que é bem interessante para aquele paciente também que está fazendo desmame das canetinhas, tá? Para não tirar de vez e voltar a fome dele. Então, a Carolinha é muito bacana para essa questão. A dose é de 1 grama, utilizar antes do almoço e antes do jantar, tá? Eu ia colocar aqui a dose, só que aí você busca na internet, baixa o PDF e a gente consegue ter a dose usual desse ativo, tá? Um outro ativo é o Slim Pro, também age via GLP-1, via saciedade. O Slim Pro, ele é um peptídeo derivado da merluza azul, obtida por meio de uma reação de hidrólise enzimática. Ele atua diretamente nos hormônios da saciedade, como GLP-1, colecistoquinina e PYY. Então, ele vai agir também através de várias vias sacetogênicas, retardando essa fome, modulando a fome e trazendo mais saciedade para esse paciente. O Slim Pro, ele vai ser na dose de 600 miligramas ao dia, 60 doses. Uma cápsula 1 hora antes do almoço e uma cápsula 1 hora antes do jantar. Então, vocês podem ver que tanto o Reverse, quanto o Carolin, quanto o Slim Pro, eles vão agir em várias vias sacetogênicas, potencializando essa ação de saciedade, tá? Então, nunca é demais quando a gente, quando profissional, termos um arsenal terapêutico para trabalhar com o paciente. Podemos iniciar com o Carolin, depois vem com o Reverse, depois vem com o Slim Pro. Eles agem para o mesmo fim, que é causar mais saciedade nesse paciente, mas através de mecanismos diferenciados. Então, a gente pode usar um, depois usa o outro, depois usa o outro, e assim a gente vai modulando a nossa clínica com esses ativos, tá? Mais uma vez falando de GLP-1, temos também a Biomância como um lançamento, que é a única quermância mucinífera no mercado com tecnologia V-Pro, que é 5 vezes mais estável, tá? Lembrando que a quermância mucinífera é a menina dos olhos de emagrecimento em relação à parte intestinal.
né? Quanto mais aquermância no meu intestino eu tenho, mais eu vou conseguir metabolizar a glicose de forma eficiente e, consequentemente, promover meu emagrecimento, tá? Aumenta a GLP-1, promove o emagrecimento e é uma tecnologia diferenciada de estímulo de aquermância, mais estável, mais biodisponível e mais que tem mais efeito em relação à saciedade. Tá? A biomância, né, ela age através de diversos mecanismos para estímulo de GLP-1. Ela vai agir através da proteína MUC, da proteína P9 e dos ácidos graxos de cadeia curta, estimulando o GLP-1 e, consequentemente, a saciedade. A dose de Ackermans, de biomância, é de 10 miligramas ao dia, né? E pode ser associado com o Akermat, que é um ativo muito bacana também com mecanismo quádruplo para saciedade. Uma cápsula gastroresistente, o Akermat, tem que ser separado, porque o Akermat ele é em pellets, então eu não posso colocar nada junto do Akermat. Mas para potencializar meu efeito cetogênico, eu posso colocar a biomância junto do Akermat e ter esse efeito potencializado. Ah, Valesca, meu paciente não pode pagar tudo. Posso colocar só o biomância? Posso colocar só o biomância. Tudo vai depender do quanto ele pode pagar e do que ele quer em relação ao emagrecimento, do que ele precisa, tá? Então, como ativos, né, via GLP-1, o que é que a gente tem? Reverse, Caroline, Slim Pro, Biomância. Então, a gente tem muitos ativos bacanas para o uso do GLP-1, para estímulo do GLP-1 e, consequentemente, para melhorar a saciedade desse paciente. Principalmente agora, na era das canetinhas, temos que ter arsenal e temos que ter estratégias para usar nesses pacientes, como alternativa às canetinhas, tá? Então, fechamos GLP-1. O segundo ponto são os ativos emagrecedores. Então, aqui eu já tenho ativos que vão estimular a oxidação de gordura e o metabolismo. Nesses ativos, eu inicio falando do Metabolic Fit, que é um ultra termogênico. Ele tem 500 vezes, ele favorece, né, em 500 vezes mais queima calórica, facilitando a perda de gordura. Ele vem de um ativo, né, é um termogênico natural. Ele vem de um ativo chamado Afromomo melegueta, e ele tiveram vários estudos, né, do Metabolic Fit, onde a gente identificou aumento de queima calórica, aumento de gasto energético total e, consequentemente, perca de gordura corporal. Ele faz também esse efeito Browning, né, que é estímulo do tecido adiposo marrom, e isso estimula o metabolismo, tá? Então, muito bacana o Metabolic Fit. Eu até falei lá com o fornecedor quando eu falei com eles, que no Metabolic Fit é o primeiro ativo que eu já vi no mercado que tem comprovação de estímulo de gasto calórico a mais utilizando o ativo, que tem quantificação. Tá? Porque a gente tem vários ativos no mercado que trabalham via o CP1, via termogênese, mas o Metabolic Fit ele tem estudos que comprovam esse aumento de gasto calórico em 500%, comprovam a redução de gordura localizada, a termogênese e também a redução de gordura visceral, tá? Então, muito bacana estudar um pouco mais sobre o Metabolic Fit. A posologia é 20 miligramas, 2 vezes ao dia, junto com as principais refeições, com dose máxima de 80 miligramas ao dia. Então, aqui eu coloquei uma fórmula, né, para potencializar essa ação do Metabolic Fit. Ele a 20 miligramas, junto com raspberry, capsiate, que é a pimenta também, né? O green coffee, é a L-carnitina e a ioimbina. Para quem é nutri, não pode prescrever ioimbina, e aí colocaria um outro ativo aqui na formulação, tá? Mas o Metabolic Fit sozinho ele já vai dar um up em relação à parte de metabolismo, em relação à parte de gasto calórico para aquela pessoa que tem um metabolismo mais lento, desacelerado, tá? Então, um outro ativo muito bacana. Um outro ativo muito legal que tem sido muito falado é o Act One. O Act One, ele é um pré-treino, né? Ele é chamado de Exercise Pill e ele é a pílula do exercício. Ele vai agir aí no anti-envelhecimento, na performance muscular, redução de gordura corporal. E ele tem esse efeito Browning também, né? Estímulo de tecido adiposo marrom. Ele é uma fonte biologicamente ativa de L-Baiba. Lembrando que L-Baiba, gente, é um ativo que vale muito a pena ser estudado um pouco mais a fundo. Esse L-Baiba, ele é uma miocina que é liberada após atividade física.
Então, o Act One, ele é uma fonte de L-Biba. É como se você estivesse tomando uma fonte da miocina que é liberada pós atividade física. Então, é muito bacana. Ele tem os efeitos do exercício físico numa cápsula. É muito bacana. Isso não quer dizer que a gente vai deixar de treinar, tá? Mas é que ele potencializa o treino, como um termogênico, e ele amplifica o resultado do treino devido à fonte de L-Biba que ele é, tá? Então, muito bacana o Act One. Ele diminui a gordura corporal, melhora a composição corporal, melhora a tolerância aos carboidratos e sensibilidade à insulina. Ele aumenta os resultados do exercício e da saúde também e promove benefícios como anti-envelhecimento, função mitocondrial e energia celular. Além de aumentar corpos cetônicos, também fazendo uma melhor cognição, ativação, né, em relação à energia e proteção muscular. Tá? Então, eu coloquei aqui algumas informações, né, do Act One, que ele é ele é biologicamente ativo o L-Biba, né? Então é como se a gente estivesse tomando a pílula do exercício. Ele tem um efeito aqui, ó, no efeito Browne, aumenta a sensibilidade à insulina e também metabolismo lipídico, ahn, a gente tem como mecanismo de ação do ACT1. Então, aqui tem explicando um pouquinho mais sobre como ele age, oxidando gordura, reduzindo essa questão de resistência à insulina, melhorando a sensibilidade à insulina e também reduzindo gordura corporal, tá? A dose usual do Act-On é 250 a 750 miligramas ao dia. Ele é um produto que ele não é tão barato, então eu sugiro iniciar com 250 miligramas e vai aumentando caso o paciente necessite, tá? Mas nos estudos, eles mostram que 250 miligramas do Act-On já tem uma liberação muito boa de L-Biba na corrente sanguínea, tá? Então, um outro ativo bacana é o Act-On. E aí, fechamos GLP-1, fechamos emagrecedores lançamentos, tá? E agora entramos na questão da saúde da mulher, fertilidade e menopausa. Para essa parte de saúde da mulher, nós temos um ativo muito bacana. Que na minha prática eu já usei, né, em uma paciente, e eu vou usar mais, né, nas pacientes, porque aqui realmente é difícil de achar esse ativo, porque ele é novo. Mas o que é que é bacana, né? É o EVA. O EVA, ele é um ativo, que ele é um acrônimo, né? Um acrônimo do EVA, EVA, E de equilíbrio, V de vida, A de autonomia. E ele é muito bacana porque ele vai estimular a fertilidade nessas mulheres. E hoje em dia a gente tem um campo muito grande, né, de mulheres que estão buscando esse estímulo de fertilidade. O Eva, ele é padronizado em Shatavarinas, que vem do Shatavari, que é uma planta da medicina ayurvédica, que é muito bacana para estímulo de ovulação, para melhora dessa questão ovulatória. Ele aumenta o hormônio antimuleriana, ele aumenta a viabilidade dos folículos, ele melhora a correlação FSH e LH nessas mulheres. Então, ele é muito bacana porque ele vai agir em dois eixos principais. O eixo hipotálamo pituitária ovários, né, que é o eixo que vai estimular essa foliculogênese, vai estimular essa questão do hormônio antimileriano, vai reduzir estresse oxidativo nos ovários, então ele vai agir nesse eixo, e vai agir também no eixo hipotálamo pituitária adrenais. Né, que vai agir aí na parte de modulação do cortisol. A gente sabe que mulheres da modernidade, né, que têm a vida muito corrida, acabam aumentando seus níveis de cortisol. E, consequentemente, esses níveis aumentados acabam trazendo uma dificuldade em relação à fertilização. Então, o EVA, ele vai agir nesses dois eixos, hipotálamo pituitária ovários, estimulando essa parte de foliculogênese, e também no eixo hipotálamo pituitária adrenais, estimulando e modulando aí essa questão do estresse, tá? Modulando esse eixo que é tão importante para essas mulheres. Então, o EVA, só um minutinho, deixa eu só atualizar aqui. O EVA, deixa eu ver se mostra o gráfico. Só colocar aqui no slide 20. Aqui agora. O EVA, o que é que ele faz, gente? Tem estudos clínicos que foram conduzidos com o EVA, e nesses estudos foram com mulheres de 40 a 50 anos, que eram mulheres que não tinham uma idade, né, tão nova, vamos dizer assim, para a questão da fertilidade, e o EVA melhorou em 120 dias, melhorou.
a dosagem do hormônio antimileriano, melhorou a relação FSH-LH, reduziu o FSH, reduziu o LH, mostrando, né, uma melhor resposta ovariana aos estímulos hipotalâmicos e melhorou também a média do número de folículos ovarianos viáveis. Então, esse estudo foi muito bacana, que foi um estudo clínico em mulheres que não eram tão jovens, assim, pensando em questão de fertilidade, e mostrou toda essa resposta clínica satisfatória em relação à fertilização, tá? Então, o Eva é muito bacana para essas mulheres que querem engravidar, que estão fazendo FIV, que querem ter uma melhor qualidade de óvulos. E a dose indicada é de 200 miligramas ao dia, uma dose baixa, né? Que com uma dosezinha ali já vai ter um efeito muito bacana, na vida dessas mulheres, tá? Então, um ativo muito promissor, que tem muitos estudos clínicos que comprovam a eficácia desse ativo e que mostram que realmente ele é bem efetivo em relação à parte da fertilização, tá? O segundo estudo, o segundo ativo, né, em relação à parte de saúde da mulher é o Hormonelli, que é um ativo para menopausa. É o único suplemento padronizado em trigonelina e heterosídeos saponínicos e é uma combinação específica que garante o mecanismo de ação do Hormonelli. Estudos clínicos do Hormonelli mostram um impacto significativo no alívio dos sintomas da menopausa em até 28 dias, tá? Então, para uma mulher que está sofrendo ali das queixas hormonais, né? Que tem essa queixa de fogachos, de secura vaginal, de desconforto na relação sexual, de libido, de energia. O hormônio ele traz todo esse benefício para essa mulher, tá? E o que é que ele faz? Ele faz uma mimetização do estradiol, lembrando que a grande parte das queixas dessas mulheres é devido à queda hormonal, né? Então, ele faz uma mimetização do estradiol, ele aumenta o DHEA, que é um precursor dos hormônios sexuais dessa mulher, testosterona, estrógenos, progesterona. O DHEA é um precursor desses hormônios, então ele aumenta isso, e nas mulheres pós-menopausa o DHEA tende a estar baixo, tá? Ele diminui esse HBG, o que deixa a testosterona mais livre. Então, aqui eu tenho um panorama do que o hormonal faz. Ele modula os hormônios através da mimetização de estradiol, do aumento de DEA e também da diminuição do SHBG, deixando as frações livres de testosterona na corrente sanguínea dessa mulher, tá? Então, aqui a gente tem esse mecanismo de ação do hormonal. O hormonal ele reduziu 9 tipos de sintomas da mulher pós-menopausa, com grande diferença na comparação ao placebo. Então, aqui ele melhorou tudo isso aqui de sintomas dessa mulher na menopausa: fogachos, suor noturno, oscilação de humor, insônia, depressão, irritabilidade, ansiedade, dor de cabeça e secura vaginal. Então, na mulher da menopausa que tem queixas hormonais, ele é usado tanto na na pré e na menopausa, na pós-menopausa, tá? Perimenopausa, na menopausa e na pós-menopausa. Pode ser usado o Hormonelli para modular esses sintomas e preservar, fazer uma maior preservação ovariana nessas mulheres, tá? A dose do Hormonelli é de 250 miligramas, 1 a 2 vezes ao dia, dependendo dos sintomas, tá? Se for um sintoma mais leve, ou se for mulher na perimenopausa, pode ser 1 vez ao dia. Se for um sintoma mais pesado, mulher na pós-menopausa, 2 vezes ao dia, 250 miligramas, ok? E em relação à tecnologia de entrega, o que é que eu tenho em relação aos ativos? Eu tenho ativos que são altamente biodisponíveis, tá? Então, ativos que já eram considerados bons, como o resveratrol, como a cúrcuma, como a coenzima Q10, eles trouxeram numa tecnologia de entrega melhorada e mais biodisponível. Então, aqui como destaque, eu tenho o Resvitec, que não é lançamento, mas que tá no auge agora, né, devido ao lipedema. Então, o Resvitec, ele é um resveratrol altamente biodisponível, que atravessa a barreira hematocefálica e é eficaz também no lipedema, tá? O Curcufen, que é uma cúrcuma biodisponível, né? A gente sabe que a cúrcuma a gente tem que usar doses um pouco maiores se a gente quiser ter um efeito bom da cúrcuma via sistêmica. E o Curcufen é uma cúrcuma altamente biodisponível e atravessa a barreira hematocefálica. Então, para transtornos depressivos, de humor, a gente pode usar ela e vai ser muito bem efetivo, muito bem utilizado. E como ela tem uma alta biodisponibilidade, eu uso doses
menores, então eu uso 100 miligramas ao dia e já tá suficiente, tá? Para poder ter os benefícios da cúrcuma. O beterol é o ácido alfa-lipoico complexado, né, nanoencapsulado lá, biodisponível. Eu amo o ácido alfa-lipoico, acho que ele tem um efeito maravilhoso na síndrome metabólica, nos pacientes com resistência à insulina. E o beterol, ele vem com a proposta de ser um ALA, que é o ácido alfa-lipoico, mais biodisponível, melhorado. Então, ele vai agir na modulação glicêmica e também em dores neuropáticas, né? Então, o beterol é muito bacana como ativo também para essas condições. E o Cava-Q10, que é a coenzima Q10 mais biodisponível. Então, o Cava-Q10, o Maxolve, né, também são coenzimas Q10 mais biodisponíveis que têm uma tecnologia de entrega maravilhosa para a gente ter uma resposta ainda mais rápida na saúde desse paciente, tá? Então, dos lançamentos com tecnologia de entrega, esses são os que chamaram a atenção, né, e que a gente pode ter uma boa eficácia na clínica se a gente incorpora esses ativos nas nossas prescrições, tá? E o que me chamou também a atenção foi o jejum em cápsulas. Tiveram dois ativos que foram lançados, como se fosse o jejum, propriamente dito, em cápsulas. Aqui a gente tem o primeiro, que é o Citoripé. O Citoripé, ele é padronizado em espermidina, ele é composto por espermidina, um nutracêutico, que mimetiza os benefícios do jejum. Então, o que é a espermidina? É uma poliamina naturalmente produzida pelo organismo no jejum. Então, aqui eu coloquei uma cascata de reação do que acontece no jejum intermitente. Então, aqui a gente tem o jejum, tem uma alta produção endógena de espermidina, né? E o citorripé, ele vem fazendo os benefícios do jejum, porque ele é composto por espermidina. Quando a gente faz jejum prolongado, 18 horas, né, acima de 16 horas, nosso corpo ele começa a produzir a espermidina. E é a espermidina que é a molécula que tem todos os efeitos benéficos do jejum, de autofagia, de longevidade, de faxina celular. E o citorripé, ele vem com a proposta de simular os efeitos do jejum intermitente, tá? Então, ele vai ser indicado para longevidade, para autofagia, para disposição, para energia, para tudo que a gente tem como benefício do jejum intermitente, saúde cognitiva, tá? Então, o primeiro ativo, que é o citorripé, que modula os efeitos do jejum, ele vai atuar na longevidade, tá? Aqui eu coloquei algumas indicações do citorripé, tá? Ele é mimético ao jejum, ele vai prevenir síndrome metabólica, prevenir doenças cardiovasculares, neurodegenerativas. Ele vai ser suporte para a longevidade saudável, retardar o declínio funcional, restringir o aumento de peso e prevenção da senescência celular. A dose usual do citorripé é de 25 miligramas, uma dose ao dia. Uma dose baixinha, pode ir até 100 miligramas, mas que já tem um efeito maravilhoso na prevenção de doenças crônicas e principalmente para pessoas que têm predisposição a doenças neurodegenerativas, tá? Então, a gente tem o citorripé como um benefício, um ativo muito benéfico para esses pacientes, tá? E o segundo ativo que vai simular o efeito do jejum, agora para indicação de emagrecimento, é o Teolin, que é o jejum em cápsulas. O Teolin, ele é um nutracêutico que colabora com os efeitos do jejum intermitente com foco em emagrecimento. Ele é uma junção do citrus aurantifolia e das sementes de Theobroma cacau. Então, ele vem de dois ativos e ele foca muito na questão da flexibilidade metabólica. Sabe aquele paciente que tá difícil de emagrecer, que tá no efeito platô, que você faz de tudo e não consegue ver um emagrecimento efetivo? O teolin ele vai aumentar essa flexibilidade metabólica, fazendo com que o corpo ele tenda a consumir também a gordura corporal como fonte de energia. Ele faz a flexibilidade metabólica e ele consegue aumentar a oxidação tanto de gorduras quanto também de carboidratos, resultando em um aumento de 5 vezes o metabolismo basal e a perca de peso nos indivíduos suplementados. Então, como mecanismo de ação, o que é que eu tenho? Teolin aumenta a oxidação de gorduras, aumenta a oxidação de carboidratos. Ele vai favorecer a flexibilidade metabólica e aumentar a taxa metabólica basal e, consequentemente, promover o emagrecimento. Então, o citorripé, ele mimetiza os efeitos do jejum
para longevidade e o Teolin, ele mimetiza os efeitos do jejum para emagrecimento. A dose do Teolin é 225 miligramas, uma dose ao dia, pode ser uma, duas vezes ao dia, e ele é o único ativo que amplia essa queima tanto de carboidratos e gorduras ao mesmo tempo. Isso é a flexibilidade metabólica. Ele aumenta em 5 vezes o metabolismo basal, converte o efeito, o tecido adiposo branco em bege, efeito brownie, e promove a perca de peso em poucas semanas, mais de 3 quilos em poucas semanas, aumenta em 4 vezes a perca de peso, tem uma ação rápida, 2 horas após a ingestão, e é ideal para praticantes de atividade física, reduz medidas corporais, especialmente cintura e quadril, diminui apetite e regula sensação de fome, melhora o humor e bem-estar geral e potencializa os efeitos da dieta e exercício. Eu penso muito no Teolin como aquele paciente difícil de emagrecer, né? Que ele já perdeu peso, né? Já tá ali avançando, mas que travou. Então, o Teolin vem com essa proposta de jejum em cápsulas, mas para aquelas pessoas que não conseguem fazer jejum, né? Já que jejum é uma boa estratégia promissora para perca de peso, e o Teolin vem com a proposta de emagrecimento simulando os efeitos de jejum. 225 miligramas, uma a duas vezes ao dia, tá? Gente, então é isso. Como conclusões, o que é que a gente tem em relação a essa mini aula, né, para falar e explanar um pouquinho dos lançamentos desse ano. Primeiro ponto: os ativos manipulados estão cada vez mais tecnológicos e diferenciados, incorporando novas formas de liberação, maior biodisponibilidade e sinergia entre os compostos. Os resultados mais efetivos, né, que eles têm na prática clínica, com melhora no tempo de resposta, adesão ao tratamento e satisfação do paciente, né? A gente vê ativos multifuncionais, com doses um pouco mais baixas, mais tecnológicos, que têm mais entrega na corrente sanguínea, então isso facilita muito a nossa prática clínica. Tendência de personalização crescente, com foco em protocolos sob medida para perfil bioquímico e necessidades específicas do paciente. Quarto ponto, ampliação do portfólio para atender novas demandas no mercado, especialmente em áreas de alta procura, como emagrecimento, longevidade, performance cognitiva, saúde da mulher também, né? Então, a gente tem um portfólio cada vez mais crescente de ativos que nós podemos ter como carta na manga. Quinto ponto, integração de evidências científicas recentes garantindo segurança e eficácia na prescrição, né? Cada vez mais os ativos estão respaldados de estudos clínicos para melhorar a nossa segurança, né? E nos trazer mais segurança na prescrição. Uso de ativos com múltiplos mecanismos de ação, oferecendo benefícios complementares. E, por último, o futuro aponta para a manipulação como aliada estratégica, unindo inovação, ciência e personalização no cuidado do paciente. Então, tudo isso a gente tem como benefícios na nossa prática clínica, com esses ativos novos, modernos, tecnológicos que estão sendo lançados cada vez mais no mercado, e a manipulação tem um peso muito grande para nós, prescritores, para trazer mais resultado para esse paciente e melhorar também a adesão ao tratamento, tá? Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Estudem um pouco mais sobre os ativos. Eu dei uma pincelada aqui sobre os que mais me chamaram a atenção, mas estudem, vejam se na farmácia de vocês tem esse ativo, né, na farmácia que atende vocês, e prescrevam para que vocês possam trazer inovação para esses pacientes que tanto precisam, tá? Então, seja um profissional diferenciado. Espero que vocês tenham gostado. Até uma próxima.